Bom dia. Conversa de sexta aqui na nossa comunidade evangélica no sul da ilha, em Florianópolis. Meu nome é Renato e hoje nós queremos falar de um tema especial. Verdade. Bom dia, Renato. Bom dia a todos, todas aí que estão nos assistindo. Uma alegria enorme podermos retornar a esse nosso bate-papo aqui. Né? Eu, só para justificar um pouquinho, estou com a voz um pouquinho prejudicada, às vezes uma tosse no meio, assim, né? Para aguentar esse clima que tem que ser... De borracha. Tem que esticar e voltar. Mas vamos lá, isso é o de menos, né? Menos. E hoje, então, estamos chegando aí na véspera do Dia dos Pais. E nós, como comunidade evangélica aqui no sul da ilha, depois vamos fazer o convite certinho, assim, né? Das atividades que nós teremos aqui para a celebração, as bênçãos também que queremos dirigir, invocar sobre os pais da nossa comunidade e todos os pais também. Então estamos chegando aí na véspera do Dia dos Pais. Essa semana a gente já foi lembrando disso, né? Dia dos Pais é uma data marcante. Eu tenho falado para os pais lá em maio, né? Dia das Mães, elas merecem aquilo que a gente oferece para elas em maio e muito mais, né? Claro. Mas eu digo para elas, calma, agosto vai chegar. E chegou, está chegando, né? Está chegando aí a comemoração do Dia dos Pais. Isso é bem importante, uma reflexão em torno disso. O comércio usa e abusa da data, né? Vende furadeira, perfume, camiseta. As professoras exploram isso, às vezes com as crianças também na sala de aula, de criar uma mensagem para o pai. É uma data bonita, né? Uma data assim celebrativa, onde a figura do pai é lembrada. Tu sabe, Vanderlei, e amigas e amigos que estão nos ouvindo, eu tenho assim eu sempre quando falo a palavra pai na Bíblia, tem um sujeito que me chama muita atenção. O nome dele é José. Nomezinho simples. Tem uns quantos José na Bíblia? José, tem bastante. No Brasil também tem, né? José. Tem. Como tem gente com o nome de José? José, João, Paulo. Né? Isso. Mas vamos voltar ao José. O José da Bíblia, o marido da Maria, esse cara, ele era noivo da Maria. Né? Eles iam casar. E de repente a Maria me vem com a notícia da gravidez, cara. E eles não tinham tido relação sexual. O José, ele perde as estribeiras, né? Ele quer sair fora, né? E aí vem um anjo e diz para ele, ó, seguinte, José, o caminho é por aqui. E aí o José, ele se recompõe, ele se reconduz dentro da história e ele se torna um padrasto muito querido. A gente até pode dizer, olha, muito da figura de Jesus Cristo, da pessoa que ele foi, deve para o José. Sim. Protegeu a Maria quando tinha que proteger, né? Caminhou com ela quando tinha que caminhar, se colocou do lado. Quase não aparece na Bíblia o José, quase não aparece. Inclusive a morte dele não é registrada. Nem isso não é. Da Maria também nos evangelhos não aparece, né? Os evangelhos que nós usamos, sim. Tem a tradição histórica, os evangelhos que não entraram na Bíblia. A gente pode falar um outro dia sobre isso. Mas deduz-se que por ocasião da morte de Jesus, José já teria morrido. Né? Deduz-se. Então não tem assim essa clareza. Mas eu estava justamente lembrando disso, que ele largou a sua profissão, inclusive, pegou a sua esposa, pegou o filho Jesus, fugiram para o Egito, a bem de resguardar a vida de Jesus e deles também, naturalmente, né? E isso tudo por mandato divino. Aí quando tu falava agora de José, eu me lembrei uma história que eu sempre conto por aí. Os meus amigos que me conhecem vão ouvir mais uma vez. Que por ocasião do nascimento da nossa primeira filha,
eu não estava muito sintonizado no que estava acontecendo ali, né? Mas como eu digo, um certo dia, claro, acompanhando todo o processo, indo ao hospital, indo junto, né, aos médicos e tudo mais, mas era lá na barriga da minha esposa que estava. Aí um dado dia tinha 49 centímetros de responsabilidade no berço, né? Chorando, esperneando, fralda para trocar. Aí o sentimento começou a bater diferente, né? E muita coisa mudou. Muita coisa mudou assim na minha vida, na minha percepção de vida a partir da paternidade. A gente, em alguns momentos, longe de querer se comparar com José, mas às vezes a gente fez também isso, assim, de fazer alguns sacrifícios e faria de novo e continua fazendo, não é assim? Às vezes, pessoas aí que têm os filhos já são avós, bisavós, que eu conheço, e ainda estão se doando para as gerações que estão aí para frente. Isso é um sentimento que não vem assim, acredito, do simples natural do ser humano. Porque talvez se fosse pensar numa reação natural do ser humano, a maioria dos animais por aí, né, tem a função de procriar simplesmente. Gerar e pronto, acabou. Gerou, procriou e segue a vida. O ser humano tem um sentimento muito diferente, né? Exatamente. E isso deve vir de algum lugar, né, Renato? A gente está fazendo esse programa ao vivo, não tem nada editado aqui, né? Só depois pro YouTube a gente dá uma ajeitadinha. Eu não combinei nada com o Vanderlei, mas vou fazer uma perguntinha para ele aqui. Faça, querido. Tu te sente um pai responsável, Vanderlei? Ai, que pergunta difícil, cara. Olha só, vale para vocês também. Nós nos sentimos pais responsáveis. Aí, de repente, você está perguntando assim, tem dois pastores falando e tem um que engole a fala, não consegue responder isso imediatamente? Isso é difícil, né? Sempre de novo vem o sentimento, justamente essa pergunta a gente se faz, né? Será que a gente está dando conta do recado diante das tantas demandas que estão aí, diante dos nossos filhos, as oportunidades, aquilo que também são oportunidades não tão boas? E pergunta sempre. Porque tu quer fazer um pouquinho diferente, talvez melhor do que os pais fizeram contigo, né? Os avós daí no caso, né? E a gente às vezes não consegue, a gente segue naquela forma, naquela linha, um pouquinho, às vezes um pouco mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. E às vezes cai no mesmo trilho. E às vezes cai no mesmo trilho, né? Eu falei agora recentemente com uma pessoa, né? Ela dizia assim, olha, eu tentei fazer tudo para os meus filhos, eu trabalhei demais, eu queria dar para eles o que eu não tive, e com isso eu esqueci de prestar atenção neles enquanto eles cresciam. E é tarde daí, né, Vanderlei? Aí é tarde. Gente, é de pensar, de refletir, de tomar posições e ser constante, né, Vanderlei? Verdade. Eu também concordo contigo. E aí é que eu, nessa ânsia até mesmo de não querer repetir certos modelos, embora eu também, de vez em quando, me dou conta, estou andando pela velha pegada, pelo velho trilho, né? E eu tenho procurado, assim, olhar para a relação de Jesus com Deus. E da relação de Deus para conosco também. A partir da Bíblia, nós somos motivados a chamar Deus de Pai. Não como figura masculina ou uma referência necessariamente enquanto ser masculino, né? Mas como alguém que é protetor, provedor, alguém que está atento, alguém que também chega a sacrificar-se pelos seus filhos, a chamar de volta, a receber de volta. A parábola do filho pródigo que Jesus conta é uma parábola fantástica, riquíssima, né? O perdão. O filho diz, olha, eu não sou digno de ser chamado mais de filho, mas de repente ele é recebido de braços abertos. Anel no dedo, que significa honra, festa, que é felicidade, é alegria.
E aí a gente começa a aprender desta relação de Jesus com Deus, que é ali a nossa referência. É ali a nossa... Temos muitas boas referências. Certo. Outros pais que eu admiro, livros, literaturas que a gente pode aprender, né? Outras ciências, além da teologia, outros conhecimentos, né? Que a gente pode aprender, mas essa relação que Jesus traz para nós, ela me ajudou muito, Renato. Me ajudou muito. Eu com os meus pais, eu com os meus filhos, eu procuro a referência ali. Né? Eu atualmente estou exercendo o papel de avô também, não é? Então, esses dias eu li o avô é o pai com açúcar. Pai com açúcar. É uma boa... E aqui eu quero lembrar do meu avô, né? Meu avô, quando ia mexer com ferramentas, me levava junto. Para segurar, quem sabe segurar um pedaço da tábua que ia cair depois que ele serrasse, e eu via meu avô fazendo aquelas peças, depois se encaixavam. Tu nem sabe como eu aprendi com meu avô. Então, você é avô, seja um pai com açúcar também, faz um bem danado para o seu neto, né? Claro que ele também tem que querer participar. Exatamente. Aí eu pego também novamente a referência de Jesus, como é que ele treinou os seus discípulos. Isso. Né? E aqui o Renato não está falando de treinamento, mas está falando e Jesus não passou simplesmente um treinamento profissional aos seus discípulos, era discipulado, era caminhada. Caminhar junto. Primeiro ele fazia. Isso. Aí depois ele mostrava como se fazia. Aí depois ele ia junto com os discípulos, acompanhando para ver eles, do jeito que eles faziam. E depois ele diz: agora é a vez de vocês fazerem. Então esse processo de aprendizado ajuda. Às vezes os pais, por conta das demandas profissionais e tudo mais, não têm esse tempo, já chegam cansados, estão preocupados. Então, avós, ajudem a fazer esse papel. Não deixa que simplesmente... Nós estamos aqui tentando usar as mídias sociais para chegar aí no coração de vocês, e eu tenho tido muito bom retorno, Renato, assim, de meus familiares. Bom, agora eu sou suspeito de falar, né? Sim. Mas de tios, de primas, primos, amigos que estão vendo. Talvez seja a tua experiência também. E é uma forma de a gente usar esse meio eletrônico, chegar muito longe, né? Mas também temos que ter um certo cuidado porque esses meios eletrônicos aqui, eles são uma porta para o mundo todo. Certo. Né? Situações que talvez a gente nunca vá permitir chegar pela porta da nossa casa, mas entra por uma tela. Certo. Né? Então, não fica esperando que o teu filho vá aprender alguma coisa lá no tutorial do YouTube. Verdade. Se você pode aprender, dialogar. Sabe que no último fim de semana eu fiz uma pequena viagemzinha a trabalho, também aproveitei o passeio com a minha filha mais nova, e a gente passou por um potreiro, por um lugar onde os bois estavam pastando. Ela disse: pai, já pensou descer numa casca de coqueiro, aquele morro ali? Né? Talvez as gerações mais novas não saibam o que isso significa, né? Adrenalina de um outro jeito, né? Então, machucar as pernas, arranhar tudo, faz parte. Nós moramos aqui no litoral, na praia. Então dá para aproveitar, ir na praia, caminhar, né? Quem mora no interior tem coisas bacanas a serem feitas também, e tentar aproveitar ao máximo, conversar, tentar ser o melhor amigo dos seus filhos. Nem sempre a gente vai conseguir isso, existem outras situações de amizades que fazem parte da vivência, mas vamos tentar, gente. Você machucou sua filha, seu filho, peça perdão. É um exercício excelente. Né? Seja humilde. Humildade também é uma coisa que os filhos da gente veem, se ela existe ou não. Os nossos filhos nos conhecem
muito mais do que qualquer pessoa. Nós podemos fazer um teatro danado por aí. Os filhos nos conhecem, sabem quem nós somos. Então, essa relação precisa ser fomentada de uma forma muito integral, sem mistura. Né? Para nós homens, Renato, dizer assim que amamos é um pouco mais difícil. Pela cultura que a gente, da onde a gente veio, o velho trilho, né? Pedir perdão é difícil. Mas quer botar a lágrima nos olhos dos filhos de verdade, não por tristeza ou decepção, diz que ama ele. É verdade. Diz, olha, me perdoa por aquilo que eu falhei. Não é tão fácil, né, Vanderlei? Não, você vai trazer ele para perto de si? Eu tenho certeza que sim. E passou o nosso tempo aqui. Passou. Que coisa, hein? Rápido. Gente, festejemos o Dia dos Pais com alegria. Os filhos são um presente que Deus nos deu, e um presente a gente cuida, a gente trata bem, né? E ao mesmo tempo um privilégio e uma responsabilidade de a gente formar um ser humano. Né? Deus nos coloca ali um ser que inicialmente é indefeso, né? E só reage por instinto, e nós temos que prepará-los para a vida. Olha, se nós conseguirmos fazer um bom trabalho aqui, né, já podemos nos considerar bem-sucedidos.